O assunto do vídeo de hoje é sobre você, né, entender que o nosso mundo, o planeta Terra, é tão pequeno, né, para nós ficarmos com idolatria e fanatismo. Ou seja, questões de religião, questões de política, de várias e várias situações, né, que nós tendemos, né, à idolatria. Entender que nós somos filhos das estrelas, né, que nós já viemos, né, de vários e vários mundos, né. Não significa que esses mundos sejam evoluídos, né, podem ser sim, mas não significa, né? Então entender que no universo tem bilhões e bilhões de planetas e o fanatismo religioso, ou fanatismo político, ou qualquer tipo de fanatismo, né? A idolatria é uma perda de tempo, né? Mas por quê? Porque, cara, vamos supor o que eu digo aqui, né? Sobre os magos negros, né? Sobre, né? Os demônios, né? Você saber disso, você saber, né, que aqui no planeta Terra tem, né, os demônios, tem os magos negros, né, encarnados e desencarnados. Para mim não é uma novidade assim que vai fazer, né, eu idolatrar, né, que vai fazer eu ter um sistema de crença fanático, né. Então eu vou ter medo dos magos negros, eu vou idolatrar, né. Não, cara, é somente uma história que é real, né? É somente uma história. Mas perceba que essa parada de magos negros, de obsessores, provavelmente tem em outros e outros planetas, né? Provavelmente o inferno também tem lá nos outros planetas, né? Que nós nem conhecemos, cara. Então, tem pessoas que se acham, né? Detentores, né? Do conhecimento espírita, né? Ah, eu estudo aqui a doutrina de espírita, então eu sou um cara oculto, não sei o quê. Cara, pra mim isso é apenas um fanatismo que não faz nenhum sentido, sabe? E as outras histórias, né? De outros e outros planetas, né? De outros e outros lugares, por exemplo, a religião, né? E as histórias, né? Daquelas religiões, né? De outros e outros planetas que nós nem conhecemos, né? Por exemplo, essa palavra Deus é somente uma palavra, cara. Então as pessoas acabam, de alguma certa forma, né? Um exemplo, essa palavra Deus, elas acabam criando um certo fanatismo, né? E que Deus, né? Elas acabam se apegando à palavra Deus, né? Elas não conseguem compreender que Deus, né, é o todo, né? É tudo, né, no universo. Deus, né, está em tudo. E até mesmo naqueles planetas, né, que talvez nem tenham, né, compreensão ainda, né, da existência, né? Por exemplo, planetas, né, que os seres humanos ali, eles nem tinham, né, religião e Deus, né, está presente ali. Ou seja, Deus está presente em tudo. Antes mesmo, né, daquela vida existir, né? Antes mesmo de um ser humano existir, de obter, né, um conhecimento, de obter, né, um nível, né, evolutivo ali, mesmo que seja mínimo, né? Então eu começo meio que a compreender que as pessoas, elas estão fanáticas, né? Elas estão assim presas, né, em conhecimentos científicos, né, e conhecimentos bíblicos, né? E elas não conseguem, né, de uma certa forma compreender, entender de fato, né? Porque quando nós entendemos os conhecimentos bíblicos, quando nós entendemos a doutrina espírita, quando nós entendemos de fato o que é Deus, né? O que acontece? De uma certa forma, nós vamos entender, né? E nós vamos compreender que Deus é muito mais, né? Do que nós achamos que é, do que esses conhecimentos, né? Que são mostrados para nós, né? Nós vamos entender que somos filhos das estrelas, que nós já viemos de vários e vários mundos. Esses mundos, né? Lá teve histórias, cara, né? Tem histórias, tem culturas, né? E que nós não sabemos, nós não assim entendemos, né, ainda. Por exemplo, este conhecimento aqui simples, né, sobre Deus, né, sobre você sentir a presença de Deus, você perceber Deus, né? Sobre magos negros, sobre espíritos, né? Há um tempo atrás não existia, né, este conhecimento, mas já atuava já, né? Ou seja, já existiam os magos negros, né? Naquela época, quando não existia aqui os seres humanos, né? Quando ainda este planeta ele era primitivo, né? Então compreenda que os seres humanos daqui, né? Eles têm uma certa assim, tendência, né, ao certo fanatismo, né? A uma certa ideologia em algum conhecimento, em alguma crença religiosa. Isso é assim, é tão assim
infantil, é tão ilusório, né? Que elas não, que elas não conseguem compreender, por exemplo, que existe, né, outros mundos, né? E que nós precisamos também evoluir, né? Saber a cultura desses mundos, né? Ao menos, eu quero evoluir cada vez mais, né? Não somente aqui, neste planeta, né? Mas também em outros planetas, né? Talvez planetas que eu já passei, que eu fiz cagada, que eu fiz merda, eu quero voltar nesses planetas, né? E fazer diferente. Ou seja, é você ter essa visão, né? Quando você tem essa visão, você entende também a lei de karma, né? E a lei de dharma, né? Você não passa a ter medo das coisas. Quando você está em presença, quando você está em mindfulness, ou seja, em outras palavras, quando você tem Deus, né? No seu coração, quando você tem Deus assim, ve, verdadeiramente, né? Deus em seu coração, você começa, né? A querer quitar os karmas, né? Quitar os débitos. E de diferentes, assim, dimensões, de diferentes, né, lugares, né? Que possa habitar ali, né? Ou seja, uma humanidade, né? Que você possa fazer essa humanidade, né? Evoluir, né? Que você possa fazer essa humanidade, né? Crescer, né? Você quer evoluir tudo, né? Ao seu redor. E para isso, o que é necessário, né? Para isso, é necessário cada vez mais, né? Expansão de consciência. Por exemplo, esses assuntos aqui sobre magos negros, sobre a doutrina espírita, né? Cara, tem pessoas que nem aceitam esses conhecimentos, né? Que nem aceitam, né? O que tem além, né? Do que os livros, né, de Kardec trouxe, né, que não aceita que existam, né, seres humanos, né, totalmente diferentes, né, da, da nossa espécie aqui. E tem pessoas que nem acreditam que existem planetas, né, que existe o universo, né. Então são pessoas assim limitadas, né. Claro que Deus está ali, claro que a centelha divina está ali, mas ela está adormecida, ela precisa ser ativada. E como ela vai ser ativada, né? Com nós, né? Com nós entendermos, né? Ajudar uns aos outros, né, a esclarecer, né? Esclarecer a si mesmo, porque quando você se esclarece o outro e assim por diante, cara. É uma parada muito interessante, porque cada vez mais que você vai buscando conhecimento, cada vez mais que você vai entendendo, né, como funciona a lei, né? A lei, né, do universo, como você trabalha, né, para cada vez mais, né, ter um entendimento, né, do todo o universo. Você começa a compreender muitas e muitas coisas que há um tempo atrás você achava que era impossível, que não existia, né? Você começa a entender frequências, pensamentos, você começa a entender julgamento, né? Os pensamentos que passam até você, que você nem diz palavras, né? Que você não diz abertamente para o próximo, né? Mas você pensa, então você já está prejudicando o próximo sem você saber, você não se torna consciente desses pensamentos, e aí você já está prejudicando o próximo sem você saber, e você nem achava, né, que era um karma, né? Mas né? Quando nós não vigiamos os nossos pensamentos, quando nós apenas dizemos, né? Mas nós dizemos, mas no fundo nós estamos, né, pensando outra coisa, né? Ou seja, com cro crocodilagem, né, com trairagem, né? Nós pecamos, né? Então é interessante nós compreender, né, que as intenções, os pensamentos, né, eles definem, né, karmas, né? Eles definem destinos, né? Então é necessário ter sempre uma vigilância, né? E eu dizer isso aqui pra você, cara, já é uma certeza de que é necessário sempre, né, visão, né? É necessário sempre visão de mundo, né? Eu dizer isso aqui sobre planetas primitivos, planetas atrasados, sobre planetas superiores, universo, né? Já é para pessoas que já têm um pouco, né, de consciência, né, de como funciona, né, a lei, né, como funciona Deus, né? Porque eu dizer isso aqui, né, há um tempo atrás, né, cara, era impossível, como que as pessoas iam compreender? Hoje é muito mais fácil, sabe? É por isso que foi necessária a religião. Cara, não tem nada de equívoco aqui, né? A religião foi necessária, mas ela deixará de existir, né? Ou seja, aquele conhecimento muito, mas muito primitivo, né? Então, é você entender que sempre vai surgir novos conhecimentos, várias histórias, né? Que sempre vai existir ali, né? Uma, uma história, né? A ser contada, né? Porque, cara, convenhamos, quando nós ficamos no exato momento do agora, ou seja, quando nós compreendemos de fato o que as religiões nos ensinam, mas com nós, né, limitantes, né, que nós não compreendemos, ou seja, mesmo as religiões ali dizendo sobre Deus, mas nós não compreendemos, né,
a maioria aqui que está nas religiões não compreende, né? Então, quando nós compreendermos de fato, né, o que aquela religião nos ensina, né? Nós vamos além e nós podemos deixar, né, aquele conhecimento lá e passar para um outro conhecimento, ou seja, abandonar a religião, né? Por exemplo, né? Tem pessoas que acham que reencarnação não existe, né? Mas por que não existe? Nós temos que entender o porquê, né? Para essa pessoa não existe, né? Ou seja, se você acredita de fato que existe, cara, eu sempre acreditei, sabe, desde criança, eu sempre acreditei que reencarnação faz total sentido. Mas por quê? Porque provavelmente, né, eu já vinha buscando por isso, né, por esse conhecimento, por essa evolução, né, por esse esclarecimento, né. Mas tem pessoas que estão começando agora, né? Talvez nem aqui no planeta Terra seja, né? Mas talvez em outros planetas, né? Que a reencarnação em si, falar sobre espíritos, falar sobre histórias, né? Magos negros, cara, falar para essas pessoas, elas já vão ditar que são demônios, que são isso, que são aquilo, né? Ou seja, elas nem vão ouvir, né? Elas já vão ditar e não vão querer saber mais de porra nenhuma, né? Do que você tá falando. Ou seja, é necessário aquela ignorância, né? Eu acredito que neste planeta as pessoas elas têm uma consciência de sair disso, né? De acreditar que espírito é demônio, isso e aquilo, né? Elas entender de fato, né, o que são espíritos, o que são demônios, né? E não julgar, né? É isso, cara. Você não ficar fanático, porque eu dizer aqui que espíritos são demônios e espíritos não, que não é, cara, você tem que entender o contexto das frases, você tem que ter uma interpretação. Porque as palavras, elas se limitam, né, cara? É por isso que é importante sempre buscarmos cada vez mais conhecimento, entender contextos diferentes, né? Entender Deus de diversas formas, né? A palavra Deus de diversas formas para nós não ficarmos fanáticos, né? Para quando alguém dizer assim, ah, Deus não existe, mas por quê? Em qual contexto você está dizendo isso? Se eu dizer isso, vamos supor, Deus não existe, o Deus da religião, eu vou dizer que não. Então, cara, é necessário muita expansão de consciência, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, né? Porque senão nós vamos ficar fanáticos, nós vamos ficar assim presos, né, a uma doutrina, a um conhecimento limitante e nós não vamos evoluir, né? Nós vamos sempre ficar naquela estagnação, naquela negação. Nós não vamos viver de fato o agora, o momento presente, ou seja, de fato viver, né, na presença de Deus, que é isso, que é o agora, que é a presença. Então eu vou ficando por aqui. Até as próximas reflexões e fica com este pôr do sol aqui, ó. Até mais.